Ok, então começou a gravação, né? Então a gente vai estar então falando hoje sobre medição de vazão, tá? Por que medir vazão de um rio? Para a gente usar a água de um rio, a gente precisa saber quanto de água está passando por ali, né? Então, principalmente atualmente com as normas, né, de outorga, em que para você captar água do rio, você vai ter que fazer uma solicitação para captar um determinado volume. Só que você, para saber o volume que você vai captar, você necessariamente precisa saber quanto de água tem, né, naquele rio, e você vai ter que pedir um percentual. Então, a medição de vazão é algo essencial, né, para qualquer projeto de hidrologia que visa a captação de água. Então, vamos lá. Então, por que medir vazão? Né? E a gente precisa medir vazão analisando as séries mínimas, séries médias. Para esse trabalho que vocês farão, a gente vai estar fazendo uma medida pontual, né? Um dia vocês vão lá. Para séries históricas, a gente vai estar analisando isso depois. Mas veja só, o pessoal acabou de falar que usa água para irrigação. Então, eu preciso saber, por exemplo, qual que é a vazão mínima que passa naquele rio, para que eu faça um projeto de irrigação com base nessa vazão mínima, né? Uma vez que a irrigação, geralmente, ela é feita principalmente na época seca do ano. Então, não posso nunca projetar uma área para irrigar em que a água que eu vou precisar para irrigar é muito maior do que a vazão do rio, né? Então, eu preciso, de fato, então, medir essa vazão, preciso conhecer, né? Passa 1.000 litros de água a cada minuto, né? Então, quanto que eu posso captar? Geralmente é em torno de 10%. Então, se passa 1.000 litros de água por minuto, eu vou captar no máximo 100 litros de água por minuto. Então, são essas informações que são muito importantes, né, quando a gente trabalha com agricultura. Para projetos também onde você faz o descarte do esgoto nos rios, né, que infelizmente é uma grande realidade no Brasil também, você precisa saber qual que é a vazão mínima para definir a quantidade de esgoto que pode ser despejada ali naquele rio, para que o rio tenha a capacidade de dissolver esse esgoto e não prejudicar, né, a fauna, né, da água, né, que são os peixes, enfim. E também para regiões que tem na parte de navegação, né? A parte da vazão mínima a gente sabe a profundidade ali que tem e quais são os barcos que vão poder estar trafegando, né, naquele rio. Então veja só como que é importante então a gente conhecer a vazão mínima. A vazão média, né, que é a vazão média ao longo do tempo, principalmente para cálculo do volume de reservatório. Vocês vão se deparar na vida profissional de vocês com projetos de cálculo de reservatório, né? Principalmente porque cada cidade, cada vila, geralmente precisa ter um reservatório, né? Para armazenar água, para atender às necessidades de vazão para a parte urbana. Vazão máxima, principalmente para cálculo de estudos, né, de obras de controle, como cálculo de bacia de detenção, a parte de erosão, né, quem trabalha com projetos de conservação de solo, cálculo de vertedouros, né, quem vai fazer projetos de bacia de reservatórios também. Controle de cheia, operação de comportas, tá? Então, a gente já vê que realmente é muito importante medir vazão. E aí, como que se mede, né? Quais são esses métodos? Existem vários, pessoal. A gente vai estar falando do método do flutuador, é um método muito simples, bem empírico, que não é tão preciso, mas que é útil em determinadas situações, tá? Vocês vão estar vendo, vocês vão fazer isso aqui na prática e vão ver que é um método bem fácil até. O método da parte de medição volumétrica é quando você consegue medir, de fato, todo o volume de água que está passando ali. Então, geralmente, isso aqui você precisa fechar o rio em determinada parte e aí construir uma represa ou então um sistema, né, que passa por um vertedor. Então, isso acaba sendo restrito, né, para rios muito pequenos, tá? Vai estar falando a parte de medição colorimétrica também, medição com vertedores,
Medição com calha parcial é muito útil, né? Principalmente em rios e córregos bem pequenininhos. Medição por velocidade. A medição de vazões e níveis. Isso aqui é o que acontece principalmente em medição de vazão de rios grandes, tá? Que aí o pessoal consegue até, mede só o nível da água, né? A profundidade. Eles fazem o que chamam de curva-chave. E a partir daí você consegue determinar a vazão diariamente, né? Feito isso aí dependendo da região, quando é feito manualmente, eles fazem 2 a 4 vezes por dia. Vão lá e medem a altura. Atualmente, com a automação, se você acessar o site da ANA, você consegue medir, obter a vazão média de um rio a cada 10 minutos, né? A sua variação. E aí tem um equipamento muito moderno, né? Que são os equipamentos que usam o efeito acústico do efeito Doppler. A gente vai estar falando também, né? Que usa a parte de ultrassônica, né? Para medir vazão, velocidade e profundidade. Bem, então como se mede vazão, tá? Veja só. Na verdade, vazão é volume pelo tempo. Eu preciso saber quantos litros de água está passando em 1 hora, em 1 minuto ou 1 segundo. Então, eu preciso conhecer, né, principalmente ali o volume de água que está passando em um determinado ponto por um tempo conhecido. Então, para isso, a gente marca o tempo, né, para preencher o volume conhecido. Isso é muito aplicável, né, em pequenas vazões, onde toda a água daquele trecho pode ser recolhida. Tá? Então, por exemplo, às vezes você tem um córrego aí que é só um fio d'água, né? Você consegue fazer isso, né? Principalmente quando o pessoal faz uma bica, né? Basicamente é isso aí. Você consegue fazer com que recolher toda aquela água e coloque em um cano. Mas a gente vai estar falando aqui que é o método da vazão, quando a gente não consegue medir, né, todo o volume de água desse trecho. E aí, o que é comumente feito? A gente faz o seguinte, olha, a gente pega um trecho do rio, eu vou estar falando isso mais em detalhe daqui a pouco, mas é preciso que esse trecho seja, de preferência, um trecho reto, tá? Para evitar curvas, evitar aquela parte que nós chamamos de remanso, né? Quando o rio se alarga, e aí diminui muito a velocidade, basicamente forma como se fosse uma piscina, então você tem que evitar esse trecho também. E aí você tem que procurar um rio que seja um trecho mais reto possível, tá? Uma distância mínima aqui de 10 metros, tá? Do início ao fim. E você vai utilizar uma espécie de algo para flutuar, né? Que ele consiga flutuar, e aí ele vai percorrer esse trecho. Então, o que é que você faz? Você vai lá e deixa ele em determinado ponto, né? Solta e vê o tempo que ele utiliza para percorrer esse trecho aqui. O ideal é que seja de 10 metros, mas pode ser 20, pode ser 30 metros Ô, também. professor, Pode falar. o vento não influenciaria não também aí na velocidade da boia? Influencia. Então, de preferência, você pegar uma hora que o vento também não esteja influenciando muito. Mas, o que acontece? Quando você usa a garrafa d'água, geralmente você coloca uma garrafa aí com meio, ela com a metade, né, do seu volume com água. Então, a tendência é que ela sofra mais influência da velocidade, né, do rio do que mesmo do vento, tá? Mas se você puder evitar o vento, melhor. Essa minha dúvida surgiu quando você falou no local que eles fazem várias medições manuais. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque aí você vai ter várias influências de vento, né? Sim. E, ô professor, aí vem uma outra dúvida que me surgiu nesse momento. Na correnteza, beleza, eu tenho uma nascente que ela vai, é automática, né? A nascente não vai ter Correnteza tem que influência do evitar vento. também. A correnteza tem que evitar também. Região de cordilheira, de corredeiras. Então, é influenciado pelo vento também, né? Não pelo vento, é mais influenciado Gravidade? como que eu vou dizer, pelas pedras que estão ali,
ele reduz, né, a seção do rio. Então, é como se a água Hum. tivesse que passar só por um trecho menor. Aí Aí o que aumenta a acontece é o vazão. seguinte, a velocidade do rio, ela muda em função da área. A partir do momento que você diminui a área de passagem dela, então ela aumenta a velocidade. Quando você aumenta demais a área, quando acontece, por exemplo, tem um remanso. Daqui a pouco eu mostro uma foto. É aquela parte bem larga do rio. Aí a impressão é que a água está praticamente parada, né? Porque a velocidade está muito baixa. Então, a gente tem que evitar essas situações de extremo, né? Nem uma parte de remanso e nem também uma parte de corredeira, quando a água tem a sua seção diminuída e aí a velocidade é muito rápida, tá? Mas vamos aqui, vamos se concentrar com o medir, então. Daqui a pouco a gente vai ver as situações que a gente tem que evitar. Então, veja só, a gente tem que pegar um trecho de no mínimo 10 metros. Pode ser maior? Isso pode sim, pode ser 15, 20, 30, 40, enfim. Então, você vai medir o tempo que ela vai percorrer. Só uma vez? Não, no mínimo 3, né? Então, você vai repetir esse processo aqui 3 vezes. Se for, por exemplo, 10 metros, então você viu ali que ele leva, por exemplo, 2 minutos para andar esses 10 metros. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Então, 5 metros por minuto, né? Então, essa é a velocidade que vai estar passando aqui. Isso você vai fazer 3 vezes, vai ver um número médio, então, de velocidade. Então, tá, você achou a velocidade. Mas eu quero saber aqui, a área, agora também a área, ó, quanto que representa essa área aqui, tá? Para isso, você vai medir várias profundidades e a largura, a distância de uma profundidade e outra, né? Para a gente achar, então, a seção do rio, certo? Para medir a seção do rio. Então, a gente vai estar comentando justamente isso. É preciso escolher um trecho o mais retilíneo possível, né? Que tem uma seção constante, né? Marcar uma distância de no mínimo 10 metros, medir essa área, tá? Da passagem do rio, e lançar o flutuador e contar o tempo que ele percorre, né? Para marcar nessa distância aqui. A gente vai ter essa fórmula, mas depois eu mostro uma forma. Na outra aula tem uma forma muito mais interessante de você fazer isso. Então, a medir a seção é exatamente isso, pessoal. Vocês vão medir aqui, ó, profundidade em diferentes trechos do rio. Por isso que vocês vão ter que entrar no rio. Qual a situação que eu não preciso entrar no rio? Ah, eu tenho uma canoa aqui, eu vou medir numa canoa. Beleza, então mede numa canoa, num barco, tá? Pode ser feito também. É o que é feito quando você tem rios mais profundos, né? Rios aí com 3, 4 metros. Então, eu vou estar medindo aqui com o barco. Mas, para esse trabalho, eu estou preferindo que vocês peguem rios pequenos aí, tá? No semestre passado, teve um aluno que fez um rio ali, Marechal Deodoro, e aí ele pegou lá não sei se foi um barco, foi uma canoa, e fez com esse montado no barco, né? Ficou bem interessante também o trabalho dele. Então, vocês vão medir, por exemplo, eu vou medir essa profundidade aqui. Você usa uma vara, você usa uma régua, né? Você usa uma vara e depois mede ali com uma trena. Aí você tem que medir a distância desse ponto até a beirada do rio, né? Depois você vai medir esse outro ponto. A mesma coisa, eu vou medir a profundidade e a distância dele até a minha referência. E aí você vai fazendo essa medição, pessoal, tá? Para achar a área, né? E aí depois vocês vão ver que, por exemplo, para esses trechos aqui, essas duas seções, subseções aqui na borda, né? Você vai ter uma área que vai ser um formato, né, de seção que vai se assemelhar a um triângulo. Então, você vai calcular aqui com a profundidade, a largura, você vai usar a fórmula do triângulo para achar essa área, essa sub-área e essa sub-área aqui. Esses intermediários, geralmente eles vão se assemelhar a um trapézio, né? Com uma profundidade menor e uma maior. E a largura é constante. Então, você usa a fórmula do trapézio, né? Para encontrar
essas áreas intermediárias, tá? Essas subseções aqui intermediárias. Depois que achou cada sub-área dessa, você vai somar para achar a área total. Bem, aqui eu já mostro de uma forma mais, com uma figurinha, né? E aí está dividido aqui, então eu tenho aqui uma profundidade, tem uma outra, né? Aqui estão quase coincidindo, mas difícil, geralmente eles mudam um pouco, né? Então eu vou achar aqui cada sub-área dessa, né? Por isso que eu tenho que ter duas profundidades. Multiplica aqui pela largura, que está representado como sendo B, né? E aí divido por 2, né? Porque, na verdade, eu vou estar achando a média, né, dessas duas profundidades, né? Então, quando eu faço isso, eu vou encontrar, então, uma área de cada subseção dessa. E aí eu vou estar depois somando, né, todas essas sub-áreas aqui para chegar na área total dessa seção. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida aí? Agora tá tranquilo, dá para entender bem. Pronto. Então, vocês vão pegar um rio. Se vocês pegarem um rio aí com 1,5 m de profundidade ou menos, né, então vocês vão entrar e vão medindo aí. Medir uma profundidade. Vou medir uma profundidade que é meio metro na borda. Aí anda aí mais 1 m, 1,5 m, aí mede outra profundidade. Certo? E aí até você chegar no outro lado do rio. Então, o mais importante é sempre medir a profundidade e a distância daquele ponto até o teu início, né? Para você ter uma referência aqui de largura. Tá? Então, o essencial é isso aí. O que acontece na prática, né? É que a velocidade ela é maior na superfície. Até mesmo pelo que o Guilherme falou há pouco. Aí é a influência do vento. Então, realmente, ela é maior no início e vai diminuindo, né, com a profundidade, tá? A vazão, a velocidade, ela é maior, geralmente, no meio do rio, tá? Ela é maior no meio e maior na superfície. À medida que ela vai indo para a parte do fundo, ela vai diminuindo, né? E principalmente aqui no leito do rio, né? Então, ela é menor, certo? Mas aí a gente tem uma fórmula que a gente vai desconsiderar também um pouco, vai fazer uma ponderação dessa velocidade. Bem, até aqui a gente estava falando do método, né, que a gente utilizava apenas um flutuador. Aí tem um equipamento, esse equipamento é chamado molinete. Esse equipamento, ele é, como é que você fez? Seria uma medição mais precisa. Porque esse equipamento tem uma hélice, né? E essa hélice vai estar movimentando em função da velocidade da água do rio. E aí o legal é que você pode fazer, por exemplo, medir a velocidade a diferentes profundidades. E aí, por exemplo, o que é que eu faço? Eu meço a seção de um rio, a subseção, e chego naquela subseção, eu vou medir, por exemplo, 5 profundidades. Medir a velocidade a 5 profundidades. Aí eu consigo ter uma velocidade média bem próximo, né, do real daquele trecho, né? Porque, de fato, a gente consegue medir a velocidade a diferentes profundidades daquele rio, tá? Esse equipamento, ele funciona de forma muito... o princípio de funcionamento dele é muito simples. Basicamente, a hélice, ela tenta acompanhar a velocidade, né, da vazão que está passando. E aí, quanto maior a velocidade, maior o número de voltas que ela dá. Aí, geralmente, ela emite um sinal, pode ser, inclusive, um sinal sonoro, ou então, simplesmente, ela emite um sinal a cada 10 voltas, né? E aí você tem um contador, ele vai contabilizando quantas voltas dá a cada 1 minuto ou a cada 1 segundo. E aí você tem, então, uma curva, né? Que relaciona vazão, velocidade, vezes o número de volta, né? Então, aqui é exatamente um sistema desse aqui, ó. Você vê a hélice, né? Está aqui. Dentro dele, ele tem um sensor que informa
número de voltas no tempo, né? Aqui ele está mostrando ele dentro de um canal, né? Isso lá no Instituto de Pesquisas de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem o número de revoluções ou voltas por minuto, né? E aí você faz uma curva disso aí com a velocidade média. Então, geralmente, esse equipamento, quando ele já vem fornecendo, né, essa curva. Então, a partir do número de rotações, você vai saber a velocidade média por metro segundo. Aqui a gente mostra aqui um profissional medindo a vazão em um rio, né? Ele está com equipamento aqui, ó, e aí ele está observando a velocidade, né? Então você vê que é um rio que não é tão profundo, né? Então deve ter aqui uns 20, 30 centímetros de profundidade. Ele está medindo aqui, ó, a velocidade que está passando, né? Pelo lado de cá, a gente consegue observar que ele está conseguindo já ver aqui os resultados, né? Que está de velocidade em tempo real. Então, ele pode estar anotando, ou dependendo do equipamento, né? Se o equipamento já tiver um sistema de aquisição de dados, ele pode estar armazenando também. Então, ele só vai digitar o ponto que está e aí ele já vai informar essa velocidade. Às vezes é comum a pessoa esticar uma corda de um trecho a outro, né? Para que ele possa, de fato, medir a velocidade em um determinado trecho de forma bem linear, tá? E aí é comum a gente fazer isso a vários pontos, tá? A gente vai estar comentando depois quantas profundidades tem que ser feita, né, dependendo da profundidade do rio. A curva-chave, eu faço o seguinte, olha, essa medida, tanto no molinete quanto aquela medida que vocês vão fazer com o flutuador, é uma medida de um dia, né? Então, é uma vazão, por exemplo, se vocês vão fazer daqui a 2 semanas, né? Então, a gente vai estar no período aí de novembro, né? É como se fosse um período de transição. A gente está saindo do período de chuva, entrando no período seco. Possivelmente é um período, digamos aí, de uma vazão intermediária, né? A gente nem está no período mais seco, mas também não está no período mais chuvoso, né? Então, assim, ela vai te dar uma informação, mas não é uma informação que ela é representativa do período do ano todo. Então, como que isso é feito para você saber, de fato, a vazão que passa no período do ano todo? Como a velocidade é a medida mais demorada de ser tomada, então você faz o seguinte, você calcula, né, a área desse rio, e aí você vai pôr réguas, essas réguas aqui, ó, a diferentes profundidades aqui do rio, tá? E aí, diariamente, né, ou a cada 10 minutos, você vai lá e vê a profundidade que está a água nessa régua. E aí você já tem uma relação da área com essa régua aqui. Isso aí permite informar a vazão que está passando no rio simplesmente com uma medida, tá? Da altura da régua. Essa régua são chamadas régua linimétrica, né? Então, isso aí é feito para você medir diariamente. Às vezes, mais de uma vez no dia, né? Então, mas para fazer isso aí é preciso conhecer a seção do rio, tá? Então, são essas réguas aqui, ó. Então, você tem a régua ali e ela está informando, né? Qual que é a profundidade, né? Então, você tem várias réguas dessa, né? Isso aqui, por exemplo, é o padrão da ANA, né? Da Agência Nacional de Água. Então, quando ele anota aqui essa altura, e ele já sabe, então, a vazão do rio que vai estar passando, né? Nesse trecho, quando a água estiver nessa determinada altura, tá? Observem aqui, ó, um determinado ponto do rio, né? Você tem uma régua e tem outra aqui em cima, né? Aí nós chamamos esse ponto de posto fluviométrico, né? Flúvio de rio, né? Métrico de medição. Então, está medindo aqui o fluxo da água que está passando no rio, tá?
E muitas vezes, né, isso aqui você tem várias réguas aqui, né? Então, é comum, inclusive, a gente fazer isso aqui, ó. Você tem uma régua, a outra régua, ele vai estar a uma distância que, quando atingir a altura máxima dessa régua, vai começar a altura mínima da outra, né? Então, por exemplo, quando tiver na metade dessa régua aqui, dessa régua 2, eu sei que eu tenho meio metro dessa régua, né? Mais 1 metro aqui, então eu tenho 1,5 metro. Esse rio está com 1,5 metro de profundidade, né? E aí, conhecendo toda a área, eu já vou chegar na área e, consequentemente, na vazão do rio. E aí, aqui, justamente, nós chamamos de curva-chave. Eu medindo apenas as profundidades, eu vou relacionar, então, cota vezes vazão, né? E essa curva minha aqui, ó, ela dá exatamente a vazão. A partir de uma determinada cota do rio, eu observo aqui a curva e chego na vazão, tá? Como que é feito isso? É feito basicamente com um trabalho como vocês estão fazendo, só que em vez de fazer uma vez, eu faço essa medição aí várias vezes no ano, né? Eu faço num período que está no período de agora, período intermediário, eu faço isso num período mais chuvoso, para ter um valor máximo aqui, e faço num período mais seco para ter um valor mínimo. E aí, com aquelas equações matemáticas, a gente vê em cálculo 1, cálculo 2, né? A gente monta em uma função, e aí com essa função, eu vou conseguir medir vazão, né? Diariamente, apenas conhecendo a altura do rio, tá? A altura do nível de água. Que é basicamente isso aqui, pessoal. A gente precisa ter, né, várias medidas de cota com vazão, tá? Vocês vão fazer basicamente um ponto desse só. Como é que eu faria para medir ter vários pontos desse? É o que eu falei para vocês. Você teria que repetir esse trabalho, digamos, 4, 5, 6 vezes no ano, né? E de preferência repetir isso vários anos. Aí vocês teriam um gráfico como esse. A partir desse gráfico eu consigo achar uma equação, tá? E isso aí quem faz geralmente são esses órgãos ambientais, né? Igual o IMA, igual a ANA, né? E aí fornece essas curvas-chave dos rios, que é exatamente achar uma curva dessa, tá? A gente tem essa curva e com essa curva a gente acha uma equação. Aqui, ó, você vê que é um rio bem grande, né? Mas ele está no período seco aqui, ó. Então você vê que o rio está lá embaixo, mas eu tenho várias réguas aqui, ó, tá? Quando tiver nessa régua, aí eu chego aqui, eu consigo medir a vazão, né? Para ter uma vazão em torno de 200 metros cúbicos por segundo, né? De cara, né? Como esse rio está lá embaixo, né? Possivelmente a vazão dele está bem baixa aqui, ó, abaixo de 100 metros cúbicos por segundo. Nessa situação, ele é medido 2 vezes por dia, mede 7 da manhã e 17 da tarde, né? 5 horas da tarde. É muito comum também, às vezes, você fazer isso próximo de uma ponte, né? Que aí é fácil de você chegar, né? Inclusive, quando vocês estiver viajando agora, comece a observar quando vocês passam próximo de algumas pontes, às vezes vocês vão ver um equipamento, tipo um radar, uma estaçãozinha, né, com um painel solar, você não vai ver o radar. É porque muitas vezes aquele equipamento ali ele não está medindo a velocidade dos carros, ele está medindo a vazão que está passando, tá? De água naquele trecho. Quem está aqui no litoral norte, passou ali a cidade de São João de Quintude, tem um rio ali, que é o rio Camaragibe, se eu não me engano, que eles têm a ANA tem um ponto de medição, tá lá. Aí quando você entra, pega ali a BR, a L101 para São Miguel dos Milagres, né? Quando chega no Passo Camaragibe também tem uma medição dessa, né? Então vocês vão estar vendo, tá? Medição automática nesses trechos. Então aqui o pessoal, né?
medindo também a vazão, que aqui é no Rio Paraguai. Que é exatamente isso aqui. Aqui é uma forma de automatizar, ó. Aqui são o sistema mais manuais, né? Que ele mede, tem um nível de boia, ele tem um reloginho, com o tempo ele vai medindo aqui ao longo do dia, né? Vai marcando no próprio papel. Hoje em dia, com o sistema automático, ele usa esse sistema de boia, né? Você tem uma boia aqui que ele vai flutuando de acordo com o nível de água e vai registrando de forma eletrônica, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Então, você tem um equipamento que vai medindo o nível da água e vai registrando eletronicamente, tá? Aí que eu falei para você do painel solar, né? Porque como esses pontos geralmente não têm energia, você usa um painel solar para alimentar, né, o sistema eletrônico. Aí tem vários modelos, tá? Isso aqui é o que tem sido muito comum. Às vezes o pessoal faz uma espécie de uma tubulação, né, para evitar aqui algumas influências, né? Essa tubulação aqui é furada, e aí você tem uma boia aqui que vai medindo o nível da água, né? Em vez de ter aquelas várias réguas, eles vão simplesmente medindo a profundidade, né, nessa tubulação, e aí você vai registrando nesse sistema de aquisição de dados, tá? Isso aqui é um sistema que registra em papel, mas atualmente você registra de forma eletrônica, tá? O sistema aqui, é um sistema de aquisição de dados, né? Em inglês, o termo é data logger. Isso aqui a gente já viu, né? Parte réguas. E aí é o que eu falei para vocês aqui. Então, como escolher um ponto para medir? Os pontos para medir, onde vai ser medido, você tem que ser um lugar de fácil acesso, né? Então, a forma regular da seção, de preferência não muito larga, tá? Também não pode ser estreito demais. Trecho retilíneo, evitar curvas, né? Evitar a margem do rio que tenha uma parte de erosão também. Às vezes você pega uma parte que tem ali bastante erosão. E evitar velocidades aí muito altas, né? Que são as corredeiras. Então a gente vai geralmente medir velocidade que esteja entre 0,2 e 2 metros por segundo. E evitar os remansos também, tá? Então aqui, ó, pode falar, Raila. Professor, quando o senhor fala não muito estreito, seria mais ou menos qual tamanho? O ideal? Bom, vamos aqui, daqui eu vou falando aqui, eu vou responder a sua pergunta com os slides próximos aqui agora, tá? Tá. Olha só, aqui você tem um rio, né? Que ele faz uma curva, né? Uma curva de 90 graus. Então, pessoal, jamais medir nessa curva, tá? Você não vai medir a curva na curva. Então, você tem que medir antes aqui. Você pega esse trecho retilíneo aqui, antes da curva ou após, né? Você pega um trecho aqui de 10, 20 metros para fazer a medição. Então, nunca na curva do rio. Bem, aqui é quando você tem uma erosão ou um banho de areia, né? Então, acontece bastante isso aqui, pelo menos nos rios próximos de região que tem bastante erosão, né? Você pode formar esses bancos de areia aqui, ou região de praia, né? Que aí você tem uma movimentação. Você vai evitar esse trecho daqui que tem esse banco de areia. Corredeiras, tá? Então, é impossível, né? Se medir a vazão de um trecho como esse. Você tem que evitar trecho com corredeira também. A velocidade vai ser muito alta, mas aqui não tem como medir, porque ó, aqui é uma velocidade, aqui é outra, né? Aqui já mudou, então tem que evitar trechos como esse. O remanso é como eu falei para vocês. Vocês têm aqui um rio com uma determinada largura, aí chega num ponto, ele alarga bastante, né? Forma uma espécie de uma piscina. A impressão é que a água está praticamente parada ali. Ela está numa velocidade muito baixa, né? Então você tem que evitar também trechos como esse. E aí, bem, aí a
Raila perguntou há pouco, como que não pode ser muito estreito? Então, imagine o seguinte, você tem um rio aí que você observa, que na maior parte do trecho dele, ele tem ali 2, 3 metros. Aí eu vejo que lá na frente ele tem um trecho de meio metro, 1 metro. Olha, não posso medir nesse trecho porque não é representativo, né? Se a maior parte dele tem 2 a 3 metros, então tem que procurar esse trecho que tem 2 a 3 metros. Se for nesse trecho mais estreito, a velocidade realmente é alta, né? Então não é bem representativa, né? Então, ao mesmo tempo, eu não posso ir lá num trecho que está com 10 metros de largura, que é isso aí vai formar um remanso, certo? Então, quantas verticais, né? Quantos pontos de medição? Então, isso varia bastante, tá? A largura é o seguinte, ó, imagina que você vai pegar um trecho aí com 3, 4 metros de largura. Então, tem que pegar, no mínimo, 4 profundidades, tá? Se você puder pegar 8, melhor, né? Porque aí você mede a cada meio metro, tá? Então, tenta pegar o máximo aqui de verticais, certo? Isso aqui é quando eu tenho, né, o equipamento. Eu tenho o molinete, né? E aí, você vai medir aqui, ó, a diferentes profundidades, né? Então, o equipamento é ideal por conta disso. Eu consigo medir aqui próximo das superfícies, aí meço aqui, por exemplo, 5 profundidades. Eu estou medindo, né? Eu vou ter várias velocidades aqui, ó. Eu medindo aqui a 20%, a 40% da profundidade, né? A 60% e a 80%, né? Então, eu consigo ter várias profundidades. Com isso, depois eu acho uma velocidade média, né? Eu vou chegar na média porque eu medi várias, né? Isso aqui é quando eu tenho, então, o molinete, né? E eu evito tanto a superestimativa como a subestimativa. Então, aqui a gente mostra um método mais detalhado, quando eu tenho várias medições. E, às vezes, dependendo, né, eu posso simplificar. Em vez de ter lá 8 medições, eu fazer 2 ou 3. E eu vou também chegar próximo de um número médio bem real, né? Essa tabela aqui é a tabela que a gente utiliza, tá? Para dependendo do número de pontos. Eu estou fazendo aqui, medindo a velocidade de um rio, que ele tem apenas de 15 a 60 centímetros de profundidade. Eu nunca gosto que você meça só uma velocidade. Mas se você tiver que medir só uma velocidade, então você vai fazer o seguinte, ó, você vai medir a velocidade a 0,6%, né, da profundidade. A 0,6 da profundidade. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Vamos considerar um rio aqui de meio metro. Então, você multiplica aqui 0,6 vezes 0,6 vezes 0,5, né? Então, você vai ter aí um valor de aproximadamente 0,3, né? Isso representa o quê? Você vai medir a 30 centímetros de profundidade. Você vai medir, o rio tem 50 centímetros de profundidade. Você vai colocar o equipamento a 30 centímetros. Então, esse 30 centímetros, né? Ele vai te dar a velocidade média, tá? Daquele ponto. Bem, mas eu prefiro sempre que vocês meçam no mínimo 2, tá? Quando tem esse equipamento. Aí, quando você mede 2, é o seguinte, você vai medir a 0,2 a 0,8, né? Então, considerando um rio de 1 metro de profundidade, você vai medir a 20 centímetros do fundo, tá? E a 80 centímetros. Então, você vai ter essas duas velocidades, vai dividir por 2, vai achar a velocidade média, tá? Isso é um número, tem uma boa correlação. Para rios mais profundos, por exemplo, um rio que tem entre 1 metro e 2 metros, o ideal é pelo menos 3 velocidades. Você mede
a 20%, a 60%, a 80%, né? Então, um rio com 2 metros de profundidade, você vai medir a 40 centímetros do fundo, a 1,20 m e 1,60 m, né? E aqui você tem essa fórmula. Aqui você vai dividir por 4. Embora tenha sido 3 profundidades, você vai dividir por 4, tá? E assim sucessivamente, ó, tá? Para um rio com mais de 4 metros de profundidade, você tem que medir no mínimo 6 pontos, certo? A 20%, a 40%, a 60%, a 80% e lá próximo do fundo, né? Então aqui a gente tem, então, essa tabela. Essa tabela é muito importante. E aí, quando que vocês vão estar utilizando essa tabela aqui? A gente tem um trabalho lá que vocês vão fazer, né? Que é para achar, tirar uma foto, né, de um determinado rio. E aí vocês vão fazer um relatório, né? Dizendo quantas profundidades tem que ser medida, né? E aí vocês vão usar bastante essa tabela aqui, tá? Tem esse método simplificado, né, que a gente viu também na forma anterior, quando eu meço uma ou duas vezes, tá? Bem, aqui eu vou falar de forma mais rápida. A gente tem uns vídeos lá que pôs para vocês. Isso aqui é bem interessante porque, principalmente quando eu tenho uma fazenda, eu quero conhecer a vazão do rio ao longo do tempo, né? Eu tenho um rio muito pequeno, então eu posso convergir esse rio em um trecho para que ele passe numa área ali de alvenaria, né? Ou então uma área que eu posso fazer eu faço uma calha, né? De chapa de ferro. E aí o que acontece? A água vai estar passando nessa estrutura. E aí simplesmente eu vou estar medindo a altura aqui, né? Que essa água está passando nessa estrutura. Eu meço isso aí diariamente, uma vez por semana, né? Aí eu consigo saber a vazão por semana, a vazão por dia, tá? Ou por mês. Isso aqui é interessante porque eu tenho como determinar, então, a vazão ao longo do tempo, né? Desse rio. E aí eu conheço a vazão que está passando nesse meu córrego, nesse meu riacho, o tempo todo, tá? Várias usinas de cana-de-açúcar aqui em Alagoas, no passado fazia isso. Então, para saber, né, a água que estava passando naqueles rios, saber o quanto que eles podiam captar. Eu achava muito legal isso aqui, tá? Então, aqui na gente tem essas calhas aqui, ó. São equipamentos bem simples, né? Alguns são bem pequenos, dependendo exatamente do tamanho do rio, né? E aqui está graduado as alturas, né? Então, basicamente, eu preciso saber a altura, né, de água que está passando na calha. Com essa altura, eu chego numa vazão, né? Aqui já é uma calha um pouco maior, né? Um rio um pouquinho maior. E essa aqui também já é uma estrutura de alvenaria, né? Isso aqui é basicamente em reservatório, né? Então, reservatório tem essa estrutura aqui com um vertedor e com uma calha dessa. Essa calha é chamada de calha parcial, ou então vertedores, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o tamanho da calha, né? E até as vazões máximas que pode estar medindo, né? Então, por exemplo, uma calha pequena de 1 polegada, eu consigo medir vazões até de 20 metros cúbicos por hora, né? Então, são vazões aí de rios, né? Pequenos. Mas se eu tiver, por exemplo, uma calha com 18 polegadas, ela pode me dar uma vazão até de 2.000 metros cúbicos por hora. Então, é uma vazão bem interessante até de ser medida, tá? E o legal disso aqui, ó, é a informação, porque ele pode te fornecer até uma vazão de 0,4 metros cúbicos por hora até 20, né? Então, a vazão mínima e a vazão máxima. Então, a gente observa aqui um grande limite aí de medição, né? Aqui a gente tem uma calha, né, um vertedor na forma triangular, né? Então, a água vai estar passando obrigatoriamente aqui. Aí, medindo essa altura, eu vou chegar na vazão, né? E eu tenho essa calha no formato retangular, tá?
Geralmente isso acontece isso, ó, você faz um extravasamento, tá? E esse aqui é o tal do equipamento Doppler, tá? Lá tem uns vídeos muito legais mostrando o funcionamento dele. Esse equipamento é o seguinte aqui, ele manda alguns efeitos sonoros, né? Isso aqui são o sinal, ele sai aqui do meio e é captado nessas pontas aqui. Então, geralmente, o tempo que ele leva daqui para cá, ele consegue medir como uma velocidade. Então, o que acontece? Esse tempo que ele leva para percorrer do emissor até o receptor, ele varia de acordo com o ambiente, né? Então, por exemplo, eu estou em um rio. Dependendo da velocidade de água que está passando ali, essa velocidade influencia no tempo que esse equipamento usa para percorrer, né, essa distância. Então, ele tem uma relação, né, de tempo versus velocidade rio, né? Então, a gente chama isso de efeito Doppler, né? E é interessante porque eles conseguem, inclusive, medir profundidade de rio também. Então, ele usa esse efeito acústico, tá? Existem equipamentos assim que são bem compactos, né, igual esse aqui, que é chamado ADCP. Ele consegue medir a vazão, né? Ele mede tanto a velocidade quanto a profundidade pelo método de ondas acústicas, tá? Hoje em dia, né, é engraçado porque a gente tem uns equipamentos desse que são os equipamentos, né, não tripuláveis, né, que eles é como se fosse uma espécie de um drone, né? Você solta ele no rio e ele vai passando no rio e ele vai medindo ali a profundidade, vai medindo a velocidade em vários trechos, né? Geralmente é um controle remoto que você vai guiando para que ele passe toda a seção do rio. Ele segue o mesmo princípio do Molinate, né? Basicamente ele vai estar soltando aqui esse sensor a várias profundidades e vai medindo a velocidade. Aí depois ele vai registrando aqui, né, o ponto que ele está. Geralmente tem um GPS, né? E aí com esse GPS ele vai informar a posição. E aí posição você tem ali a medição da profundidade e velocidade em vários pontos, né? E aí você consegue então saber a velocidade e a profundidade de diferentes seções do rio. Esse sistema de aquisição de dados, né? Depois você leva os dados para o computador, sendo que tem algum sistema aqui de transmissão de dados, por exemplo, um chip de celular que pode estar transmitindo diretamente para um computador ou um controle remoto que você esteja utilizando ali na margem do rio. O princípio de funcionamento, né, é basicamente isso aqui. Você tem um observador, né, tem duas pessoas aqui que estão passando, e você tem um equipamento que envia um som, né? Então, esse equipamento faz o seguinte, ele submete um som, e é o tempo que um observador escuta e o outro observador escuta. Então, é exatamente por isso que o equipamento tem 4 receptores, né? Ele consegue medir o tempo, né? O som é enviado aqui, e aí em quanto tempo o observador 1 escutou, em quanto tempo que o observador 2 escutou. Isso aí ele consegue exatamente medir a distância, né, em função desse tempo que foi levado para cada um escutar, tá? Esse é o princípio do efeito Doppler, né? Aqui é exatamente o equipamento que eu mostrei para vocês há pouco, né? Quando eu tenho um barquinho daquele não tripulado, né? Que aí ele vai estar passando aqui ao longo de um rio, ó, a seção de um rio. E aí ele vai medindo aqui, ó, ele vai medindo aqui a velocidade, ó, a várias profundidades até o fundo do rio, né? E aí ele vai informando, então, aqui, ó, ele medindo isso aqui, ele vai conseguir a velocidade em vários trechos, né? Aqui você vê, né, uma pessoa aqui na borda, né, do rio, ou de um canal, e o equipamento, ó, o equipamento aqui está
se movimentando aqui na seção do rio. Então, ele está medindo aqui, ó. Você vê cada círculo desse, ele está medindo aqui a profundidade e velocidade de cada trecho desse, tá? Então, esse aqui é o equipamento, né, que faz essa medição a várias distâncias. E aí, sabendo aqui a profundidade e velocidade, você consegue, inclusive, saber o volume em cada trecho, né, do rio. Tanto na parte do fundo, né, até a superfície, né? Então, vai achando o volume aqui, tá? É exatamente mais ou menos isso aqui, pessoal. Olha, o equipamento, ele pode ser, né, ele é submergido, né, fica lá no fundo do rio. Ele vai mandando um sinal, né? Geralmente você tem um barco aqui lá no final. E de acordo com ele manda o som, né? Ele vai emitindo o som a cada distância. Aí você vê aqui a current speed, né? Então a velocidade que ele está levando. Ó. A gente observa aqui que ele vai medindo essa velocidade, né? A cada distância e a direção, né? Que aí vai te dando a profundidade. Bem, isso aqui já é uma interface com o computador. Olha só, tá? Aqui você consegue observar a seção do rio, ó. Ele mediu a só a quantidade de trecho que a gente consegue medir a velocidade, né, e vazão, né? Então, essa cor mais azul são as menores, azul escura são as menores velocidades, né? Então, essas velocidades menores geralmente ficam mais no parte do fundo do rio. E as velocidades mais claras, né, que são as maiores velocidades, principalmente puxando aqui para o amarelo e vermelho, né? A gente observa que elas ficam mais aqui próximos, né? A um determinado trecho, né? Próximo aqui da superfície, né? Então, isso aqui é um equipamento muito preciso, tá? Vai ser utilizado principalmente quando você quer conhecer a vazão de rios médios a grandes, tá? O interessante é que esses equipamentos hoje em dia, necessariamente, eles são caros, mas necessariamente você não precisa comprar. Hoje em dia tem várias empresas que alugam, né, esses equipamentos, tem empresas que prestam serviço também de medição, né, de vazão. Então, se você está trabalhando hoje no órgão como o IMA, né, ou mesmo a Secretaria de Recursos Hídricos, você pode fazer uma contratação, né, para que uma empresa faça a medição de vários rios no estado, né, ou na região que você está trabalhando, né, e aí você vai ter uma informação muito detalhada como essa, tá? Bem, aqui já é, né, quando você tem um barco, um rio bem maior, e aí você vai usar toda a estrutura, né, dentro de um barco, né, então você vai com a equipe e você vai soltando, né, o equipamento para que ele vá medindo as diferentes profundidades. O Guilherme está por aí, não? Eu acho que ele tinha saído, não sei. Eu acho que a expedição que ele foi lá no Rio São Francisco, o pessoal estava com um equipamento desse, tá, medindo a vazão do rio. Então, o interessante é exatamente isso, pessoal. Vai usar um equipamento desse em rios maiores, né? A exemplo do Rio São Francisco. Então, a gente consegue, então, né, saber a vazão ao longo do tempo, né? Isso é muito importante para os estudos de hidrologia. Depois eu vou estar comentando com vocês sobre vazão máxima, vazão média, vazão mínima, tá? Eu acho que não é a gente vai estar falando aqui como medir essa vazão ao longo do tempo, ou como obter esses dados, né? Achar a vazão média aqui para vários rios, né? Isso aqui é a vazão dos rios alagoanos, né? Rio Camaragibe, Rio Caruru, Coruripe, Jacuípe, Mundaú e o Rio Paraíba, né? Vai estar falando isso com mais detalhe em outra aula, tá? Deixa eu ver aqui. Isso a gente vai estar falando depois, tá?
Bem, deixa eu só tentar mostrar para vocês aqui uma parte que vocês vão estar fazendo desse trabalho prático, né? Isso aqui já está na aula gravada, certo? Que vocês têm lá no sistema. Mas eu vou estar só tentando repetir aqui. Ok, vamos lá. Então, veja só, pessoal. Isso aqui está na aula gravada já, mas eu vou adiantar para que vocês... Qualquer dúvida que surgir, vocês já vão me perguntando aí, né? Olha, então vocês vão escolher um rio, né? Vocês estão vendo aí, né? Um PowerPoint com uma medição de vazão de rios. Sim, sim. Então vocês vão estar escolhendo um trecho, né? Vão estar medindo aqui várias profundidades, certo? Então você chegou aqui em um rio, né? Mede o trecho. De preferência, mede logo a largura toda dele, tá? Pra você ter uma ideia dessa largura total do trecho que você está medindo. E aí depois você vai medir na profundidade. Então, medir essa profundidade em uma aqui, ó. Aí você vai medir a largura. Aí eu vou medir a profundidade em 1,2. Eu tenho que ter essa largura também, tá? Você pode medir de uma para outra, ou então daqui até o final, né? Aí depois você vai subtraindo e vai sabendo a largura de cada uma dessas. Então, é importantíssimo essa medição, tá? Da profundidade e largura. Depois que você fizer isso, você vai ter um trecho, uma seção A1, uma seção A2, A3, A4, A5, A6. Então, aqui eu medi, né, 5 profundidades, eu vou ter 6 subseções. Como eu falei para vocês, né, aqui, por exemplo, a seção A1, a subseção A1 e A6, elas têm um formato irregular, mas que são parecidas com um triângulo, né? Então, aqui eu vou conseguir, nessas duas subseções, A1 e A6, utilizar a fórmula do triângulo para calcular a área, né? Então, porque eu sei a profundidade, sei a largura. Então, vai ser profundidade vezes largura dividido por 2. Já a seção A2, A3, A4 e A5, elas têm geralmente uma profundidade maior de um lado e menor de um outro, que vai se assemelhar a um trapézio. Então, você utiliza a forma do trapézio, né? Que é base, né? Vezes altura 1 mais altura 2 dividido por 2, tá? Então, a gente vai ter essas situações aí, ó. Por exemplo, aqui, eu tenho a seção A2. De um lado, ela está com 0,7 de profundidade e 1 metro de profundidade do outro lado, tá? Nessa seção aqui, A6, ó, a profundidade é 0,8 e a largura de 1 metro. Então, aqui eu já mostro aqui com todas as larguras e profundidades, né? Então, agora é só escolher a área de todo a seção vai ser o somatório dessas 6 seções. Então, como fazer para cada um? Aqui eu mostro, ó. Para essa área 1, um triângulo, né? Então, a largura vezes a altura dividido por 2. Então, é a seção da área 1. Seção da área 2, ó, aqui, ó, 0,9 largura vezes 0,7 mais 1, ou seja, as duas profundidades, dividir por 2, que é a fórmula do trapézio, né? Então, eu vou fazendo, eu vou somando, eu posso calcular cada uma separadamente e depois somar. Aqui eu já fui fazendo tudo junto, tá? Aqui, por exemplo, para esse rio, deu uma área de 4,075 metros quadrados. Tá? Se eu tiver encontrado uma velocidade aí de 0,4 metros por segundo, eu só multiplicar a área, né? Vezes a velocidade, eu chego a uma vazão de 1,63 metros por segundo. Tá? Essa, então, é a forma da medição de vazão dos rios. Tá? Isso aqui é o trabalhinho que vocês vão fazer. É uma parte bem prática, né? Pra vocês verem que é bem tranquilo. Deixa aqui eu voltar
que aí vocês vão ter que fazer um outro trabalho, né? Que vocês vão entrar no site da Ana, pessoal. Lá eu estou explicando bem direitinho, tá? Lá tem um vídeo, né? Que a gente vai ver isso aí. Vocês vão entrar no site da Ana. Tem tanto o HidroWeb como o HidroSat. E vocês vão encontrar aqui os rios, né? Aqui, por exemplo, tem o rio Camaragibe, né? Tem a bacia do Rio São Francisco. Vocês vão escolher um determinado rio. E aqui, olha, a gente consegue, por exemplo, ó, aqui é em julho, né? Dia 27, 26 de julho, né? Desse ano. Ó, ele mediu a vazão às 16 horas, tinha que dar 15 minutos antes, né? Às 3h30 da tarde, 3h45, às 3h30. Então, a cada 15 minutos, eu tenho aqui, ó, o nível da água, né? E ele me fornece a vazão, ó. Tá passando a vazão aqui de 11,11, né? Se só conferir se isso aqui é litros metros por segundo, né? Possivelmente vai ser. Então, tem essa informação aqui em algum lugar. E vocês conseguem baixar, tá? Esse histórico de dados, tá? Isso aqui é bem importante porque vocês podem fazer isso aí, por exemplo. Eu quero fazer para o Rio Mundaú, quero fazer para o Rio Camaragibe, né? Vocês vão procurar também lá nesse site para fazer essa apresentação, tá? E se vocês pegarem, vocês podem fazer um gráfico. Ó. Vocês pegam a vazão ali e construem um gráfico para saber como é que está a vazão desse rio ao longo do tempo, né? Isso aqui é muito legal porque vocês vão ver o período do ano que tem mais chuva, que tem menos chuva. Bem, eu acho que para o trabalho, tá? Que vocês vão estar fazendo daqui a 2 semanas, essas são as principais informações, tá? Então, eu vou estar parando aqui a gravação. E além dessa aula de hoje, já tem uma aula gravada lá, tá como aula 3. Eu explico também com mais detalhes. E no trabalho prático, no Classroom, tem vários vídeos também abordando esse assunto, né? Mostrando também algumas boletins da Embrapa, né? Que ajudam vocês a fazer esse trabalho, tá? Bem como uns vídeos do YouTube mostrando como acessar o site da Ana. Então, vocês têm bastante informação para fazer esse trabalho prático, tá?